alienação parental. A data foi criada para combater essa prática que interfere na formação de crianças e adolescentes. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos novamente ao vivo. Ana, como a gente identifica que alguém pode estar passando aí por uma alienação parental? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Então, são situações, tá? Em alguns casos, é a justiça mesmo que vai investigar numa conversa aí, tanto com esses genitores, né, pai ou mãe, também uma avaliação com essa criança para saber o que ela está enfrentando. E é perigoso isso, tá? Diante de uma separação do casal, a criança não pode estar no meio dessa confusão, dessa vingança em algumas situações também. Bom, para a gente focar na data, né, que é o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental, a gente convidou para conversar com a gente a Marcele Soares, ela que é advogada, né, atua tanto no direito imobiliário, né, de sucessão, mas também é especialista em direito de família. Doutora Marcele, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. São situações, não é? Mas sempre a criança precisa estar protegida, né? Eu não posso ser um pai ou uma mãe que vai denegrir a imagem do outro para aquela criança, né? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Obrigada pelo convite. Isso sim, hoje é um dia que a gente celebra, né? E é um dia de combate a essa prática perversa, onde crianças e adolescentes sofrem, né, dessa alienação parental. E como você bem disse, é uma situação onde pais, genitores, como a gente chama, eles entre si, é um meio de vingança e utiliza essa criança como instrumento dessa alienação. E é bom também enfatizar que não apenas os pais, os genitores, podem ser agentes alienadores, certo? Mas todo um contexto familiar, avós, tios, podem ser agentes alienadores ou podem também estar sofrendo essa alienação. A Renata já perguntou assim, como identificar? Em alguns casos, a justiça é quem vai avaliar mesmo. Mas eu de fora, por exemplo, como é que eu posso notar que naquela família algo está acontecendo de errado? São alguns sinais que a própria criança ou adolescente, ele vai provocar e vai ser identificado. Uma rejeição por parte daquele, né, genitor, não querer estar na presença, na convivência daquele genitor, daquele seio familiar, um certo medo, né, são sentimentos externos, né, que são mais fáceis de identificar. Porém, pode existir também meios internos, que é só com o tempo é que vai identificar uma certa ansiedade, medo, né? Até a própria depressão. Então, essas crianças e adolescentes, elas vão, os pais, as pessoas mais próximas, vão identificar facilmente alguns desses sintomas, por assim dizer. E aí traz prejuízos para essa criança, né? Onde é que se aplica a lei? Sim, prejuízos, né, que a gente pode ter muitas vezes prejuízos irreversíveis, né, danos psicológicos, né, para essa criança. E a lei atua no seguinte: existe uma lei, né, desde 2010, uma lei específica, que é a 12.318, onde regulamenta toda essa situação de alienação parental e disciplina questões cíveis, né? E também a gente não pode deixar de fora que existe também a aplicação do ECA, né, na esfera criminal. E aí é quando vem a questão da violência física, a violência sexual, e é aplicado também como um meio de coibir, né, e de penalizar essa prática de alienação. Ana. Marcela, então, como denunciar essa prática, né? Em algumas situações, os dois podem estar cometendo a alienação parental, não, mas ninguém vai se acusar. Então, quem é que pode denunciar e como denunciar? O meio adequado é o buscar, de fato, o Poder Judiciário para isso, né? Onde você inicialmente mesmo disse, é uma investigação. Investigação de amparado por a gente diz que são meios multidisciplinares, onde envolve psicólogo, assistente social, conselho tutelar. Então, todos estão ali envolvidos para provar aquela situação que se de fato está acontecendo. Então, é buscar o Poder Judiciário, denunciar e buscar que o juiz apure toda essa situação e declarar ou não a existência dessa prática de alienação. Para a gente encerrar, alguns exemplos, doutora Marcele, do que é alienação parental, porque na minha época, no jeito da senhora, de seu Cícero, né, a mãe que diz, teu pai é um caba safado, isso já
é alienação parental? Sim, são assim, né? Se tornar uma questão recorrente, né? Você vai gerar na mente daquela criança uma visão distorcida, deturpada daquele genitor. Então, uma prática muito comum, fácil de identificar e que tem que ser coibida é o seguinte: o acesso daquele genitor àquela criança, principalmente a criança que não tem, vamos dizer, um acesso a um celular, né, a uma rede social. Então, você criar obstáculos para essa criança ter esse contato, essa convivência com aquele genitor, com aquela família, se for um ato recorrente, pode sim ser caracterizado uma alienação. Muito bem. Muito obrigada, Marcele Soares, advogada, Ana, também especialista. Oi! É porque o meu retorno técnico baixa o volume, aí eu fico perdida. Eu já pedi para ir aí dar uma olhada nessa situação. Mas espera aí, porque esse assunto é muito bom. Você citou aí um exemplo, né, Ana? Que a gente escuta, seu pai é isso, seu pai é aquilo. A gente sabe que, principalmente quando é uma situação de separação e principalmente quando esse pai ele não comparece com suas obrigações, ou seja, não paga pensão, não vê a criança, enfim, abandono afetivo, abandono financeiro, uma série de questões, enfim, não é o pai que deveria ser. É muito difícil, né, para quem está naquele contexto, principalmente criando a criança sozinha, ela não, vez ou outra, externar aí a sua insatisfação. Então, mesmo que o pai não compareça financeiramente ou afetivamente, você está reiterando o tempo inteiro que ele não presta, tá vendo? Não está com você, mas saiu com o outro filho que tem já com a outra esposa. Não pega você para passear, enfim. Evitar estar fazendo esses comentários, mesmo sabendo que o pai não é o bacana, porque isso causa uma consequência grave, né, doutora? Sim, sim. O que tem que ser protegido é a criança. Né? Essas situações, infelizmente, são recorrentes, né? Essa situação de um pai, de uma mãe, de abandonar o filho, de ter toda essa situação de pagamento de pensão, de tudo. A gente tem que proteger a criança, o adolescente. Então, se existem essas situações, existem os meios legais também para isso, para coibir essa prática, né, de um pai, de um genitor que está faltando com sua obrigação, mas não criar um obstáculo de convivência para com aquele genitor. E eu conversava, Renata, antes da gente entrar ao vivo aqui com a Marcele, é o seguinte: dentro de casa as palavras contam muito. Então, a criança ela sempre pega, não é? Uhum. Tem a inocência, mas ela sempre guarda alguma situação. Ô, Ana. E chegando na casa do pai ou da mãe, ela vai comentar, né? Me tira só uma dúvida com a doutora Marcele. O casal estando junto e ouvir coisas, tu reclama, tu é igual a tua mãe, tu vive reclamando igual a tua mãe, ou tu é desorganizado igual a teu pai, mesmo estando no contexto familiar, isso também é considerado alienação? Veja só, a questão da alienação, ela tem que ser uma situação, como eu disse, recorrente e tiver causando algum dano àquela criança. Né, tiver de fato um dano psicológico, situações em que está afetando o psicológico daquela criança. Existem situações que podem ser uma brincadeira, algo, né, um diálogo, né, dentro de casa, mas se essa situação já estiver causando de algum modo dano psicológico àquela criança, isso tem que ser paralisado imediatamente, né? E aí, até num contexto familiar, ter uma orientação psicológica com aquela família, tanto com os pais quanto a criança, né? Mas é como eu disse, tem que haver um aspecto de dano psicológico já afetando aquela criança. E não somente tudo vai ser alienação, né? A gente tem que ter também ponderações para com isso. Nesse caso da pergunta da Renata, é um casal, né, que não se separou, mas em caso de separação, identificando que aquele genitor está cometendo alienação parental, ela pode perder a guarda dessa criança ou são situações diferentes também? Veja, normalmente, em momento de separação, por lei, né, a guarda compartilhada, ela é, em prática, a mais utilizada.
que é onde há o poder de decisão de ambos os genitores. Numa situação dessa, é uma das penalidades, né, que a gente diz de prática de alienação, é substituir essa guarda compartilhada por uma guarda unilateral, certo? Então, são meios cíveis para combater essa alienação. Então, pode sim haver uma modificação do tipo de guarda, mas a questão de perder a guarda, ela vai ser apurada numa esfera criminal. Muito bem. É um assunto muito extenso, não é, Renata? Mas acho que a gente deu para pincelar bastante aqui no Manhã Cidade a importância de termos cuidado e principalmente de defender os direitos da criança e do adolescente. É o único ali que não pode sofrer nada em relação a essa confusão aí no meio de uma separação de um casal. Renata, eu volto com você. Eu conversei com Marcele Soares, advogada que também é especialista em direito de família. E os problemas são dos adultos, né? A gente focar nessa fase que é tão difícil, que é de formação, né? De caráter, de conduta, e palavra tem poder, né? A gente às vezes tem que filtrar, e nesse caso é pela saúde mental mesmo dos nossos filhos, né? A gente tem as desavenças com o cônjuge ou o ex-cônjuge, enfim, mas a gente tem que ter essa preocupação, tá, gente? O problema é do adulto, por mais que o outro não seja o pai ou a mãe que você gostaria para o seu filho. Mas o vínculo do casal acaba, mas de pai e mãe, não, isso aí é para o resto da vida. 9h40, WhatsApp Cidade.